Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, na medida do possível, né? Nesse período diferente de quarentena. Então vamos começar com as nossas sequências de aulas, tá? Na unidade de microbiologia de alimentos. A gente já tem um canal de comunicação, né? Então no privado, no WhatsApp. Então a gente sempre vai trocar informação por lá, dúvidas, questões, sugestões, tá? Então, como vocês já receberam a apostila referente a essa aula de hoje, eu até coloquei aqui no vídeo a data de 25/6, só para não confundir vocês, ficar certinho que nem vocês já têm aí no material de vocês, tá bom? Então, como vocês já viram, eu dividi a aula de vírus em 3 partes, tá? Nessa primeira parte eu introduzo o assunto e falo um pouquinho das estruturas virais, tá? E também de algumas curiosidades. Na segunda aula eu falo sobre morfologias dos vírus e também ciclos reprodutivos. Na terceira parte da aula, eu falo sobre viroses alimentares, tá? Doenças causadas por vírus de origem alimentar, tá bom? Pessoal, antes de começar, dá uma olhadinha aqui embaixo, ó, que eu fiz uma espécie de contagem, tá? Em relação ao andamento da aula, para você ter uma noção aí de quantos slides são, onde a gente tá, né? Para você, se precisar, pausar também a aula em algum momento, voltar depois, voltar outro dia, certo? A gente tenta resumir o máximo possível a fala, mas às vezes a gente acaba se estendendo demais, né? E aí, se você quiser pausar, outra hora você continua, tá bom? Aqui, pessoal, curiosamente, né, esse atestado médico, ele corre na internet já faz bastante tempo, né? Aparentemente, ele é real. E fala que a pessoa aqui, ela tem uma virose bacteriana. Foi diagnosticada com uma virose bacteriana. Bom, a pessoa pode até ter 2 doenças ao mesmo tempo, ou virose e também uma doença causada por bactéria, né? Mas uma doença chamada virose bacteriana, isso a gente vai ver que não existe, né? Algumas semelhanças existem nos sintomas, realmente, de doenças que são causadas por vírus e bactérias. Tem semelhanças, mas vírus é uma coisa, bactéria é outra, completamente diferente, e a gente vai estudar isso ao longo das aulas, tá bom? Antes aqui comigo, pessoal, eu trouxe essa figura para ilustrar e reunir uma série de experimentos que foram realizados para descobrir os vírus, assim, como que os vírus foram descobertos, né? Então é um breve histórico resumido de várias coisas que foram acontecendo. Vou contar para vocês terem uma noção. Um vírus muito estudado, que foi inclusive o primeiro descoberto, né? Envolveu a folha de tabaco. Então tem uma doença, né? A doença do tabaco, da folha de tabaco, olha aqui como que fica, geralmente essas pintinhas claras ou até pintinhas marrons em folhas são causadas por vírus, né? Alguns tipos de doenças assim que a gente vê são causados por vírus. E foi bastante estudado então essa patologia no tabaco. Resumindo, né, eles já conheciam nessa época, no século XVIII, já se conhecia a bactéria. Então eles pensavam que até então era a bactéria que causava essa doença nas folhas. Mas vários estudos acabaram fazendo com que eles desconfiassem que não seria uma bactéria, tá? A causadora. Resumindo, o que eles fizeram aqui? Eles filtraram, fizeram uma espécie de filtração, tá? Então aqui em cima a gente tem a solução onde eles colocaram uma solução aquosa e as folhas doentes, tá? As folhas doentes do tabaco. Cortadas, enfim, né, trituradas. O que eles fizeram? O filtro que foi usado aqui era um filtro com buraquinhos muito pequenos, com poros muito pequenos que não deixavam as bactérias passar pelos buracos. Como eles já sabiam, né, já conheciam as bactérias, então eles fizeram uma maneira de, bom, se tiver bactéria nessas folhas, as bactérias vão ficar na parte de cima, tá? Elas não vão conseguir passar por esse filtro. E aí eles pegaram depois o material que foi filtrado, esse líquido aqui, né, que ficou lá embaixo, e colocaram esse líquido em folhas sadias, folhas saudáveis do tabaco. E viram o quê?
que tinha alguma partícula infecciosa nesse líquido que causava a doença do tabaco, que não era bactéria, porque a bactéria tinha ficado lá em cima, tinha sido filtrada, tá? Então, com isso, depois veio a descoberta do microscópio eletrônico também, que foi muito importante, porque o microscópio eletrônico é bem mais complexo, né, que esses que a gente tem no nosso laboratório, que é o microscópio óptico. Então, nessa época, o microscópio eletrônico, então, ajudou e muito, porque eles conseguiram visualizar realmente que partículas eram essas, que eram os vírus, tá? Então, dessa maneira, vários cientistas contribuíram para a descoberta desses pequenos seres, né, que até então não se conhecia, tá bom? Tanto que vírus, como ele causa infecção, tanto em plantas, mas em animais também, em outros tipos de células, foi chamado de vírus porque significa veneno do latim, né, o fato de causar doença, de infectar. Então agora vamos basicamente estudar a estrutura, tá, de um vírus genérico. Assim, a gente fala que um vírus ele pode ser nu, aqui em cima, nu, ou envelopado, tá? Então nu, os vírus nus, pelados, tá? O que basicamente eles são, qual que é a estrutura deles basicamente? Eles têm uma capa de proteína por fora e um material genético lá dentro. Tá? A essa capa de proteína por fora a gente chama de capsídio, tá? É um nome, vai ter alguns nomes complicados, vão ter alguns nomes complicados, mas eu vou tentar economizar nesses nomes complicados e não precisa se preocupar com isso, tá? Então, esse capsídio, ele é formado por proteínas, tá? Proteínas. Às vezes aparece um nome chamado capsômero, se aparecer isso em algum lugar que você for estudar, capsômero é cada bolinha aqui que forma o capsídio, tá? E lá dentro, então aqui, essa parte em verde, é o ácido nucleico. O que é o ácido nucleico, pessoal? É o material genético do vírus. Aquela molécula que contém todas as informações necessárias para tudo acontecer, para o vírus realmente, é a identidade do vírus, tá? O material genético. Só que a gente costuma dizer e classificar os ácidos nucleicos, esse material genético, em dois tipos, RNA e DNA, tá? Mas eu não sei o que é DNA, RNA, ainda não estudei isso. Em outro momento a gente pode ver isso, mas agora não é necessário de fato conhecer tanto. Só tenho em mente que o DNA é uma molécula, é um material genético mais complicado, com uma estrutura mais complicada, e o RNA é uma molécula também, um ácido nucleico, material genético, mais simples, estruturalmente mais simples, tá? Mas assim, outra hora a gente vê melhor essa questão. Só que enquanto a gente, por exemplo, os animais possuem os dois, nós temos tanto DNA quanto RNA nas nossas células. O vírus não. O vírus, no geral, a maioria dos vírus ou tem DNA ou tem RNA. Esse material genético aqui dentro ou é DNA ou é RNA. Isso acontece na maioria dos vírus, mas eu coloquei aqui para vocês, há exceções. Tem alguns vírus novos que já estão sendo bastante estudados, que eles fogem dessa regra e eles possuem os dois, que nem a gente, tem RNA e tem DNA também, tá? Mas isso não é assunto para essa aula. Agora, a gente costuma também, às vezes, classificar a união de capsídio mais material genético, às vezes chama isso de nucleocapsídio, tá? De novo, eu não vou ficar cobrando esses nomes, eu só tô falando para vocês porque pode aparecer em algum lugar. Quando falar o nucleocapsídio do vírus, o que é isso? Significa a união capsídio mais material genético, nucleocapsídio. Olha aqui embaixo, então, o vírus envelopado. Visualmente, você já consegue ver o que tem de diferente, né, do vírus nu. Ele tem uma camada exterior ainda ao capsídeo, que a gente chama isso de envelope, tá? Então, o vírus envelopado, se o vírus é envelopado, ele tem essa camada aqui fora. Basicamente, ela é formada por gorduras, proteínas e alguns pouquinhos carboidratos, tá? Então, essa camada aqui a gente chama de envelope,
tá bom? Aqui, ó, essas espículas são parecem umas pontinhas ou até espinhos, né? Com o coronavírus a gente está acostumado na atualidade a ver um monte de espinhos, parece. São as espículas, são proteínas, tá? No coronavírus a gente chama de proteínas spike, recebem um nome especial, mas são proteínas, são essas espículas aqui que vem de espinho mesmo esse nome, tá bom? Muitas vezes esse envelope aqui, ele tem origem na própria membrana nossa. Quando o vírus vai invadir as nossas células, a gente vai ver que os vírus invadem as células, ele rouba um pedaço das nossas membranas. Então, uma parte desse envelope, ele roubou da nossa própria estrutura celular, tá bom? Mas basicamente a diferença de um vírus nu e um vírus envelopado é que o vírus envelopado tem uma camada ainda a mais que o capsídeo, certo? Aqui eu tenho algumas, só para vocês compararem, como os vírus são muito pequenos, não tem como ter uma dimensão, né, sem visualizar. Coloquei aqui essa figura bem legal que mostra uma comparação de tamanho de algumas células de bactérias com vírus, tá? Com outras estruturas também. Então, se vocês quiserem com mais detalhe aí, eu não vou ficar lendo que vírus são, aí você pausa, dá uma olhada. O que eu quero que vocês reparem? Olha como que realmente perto de bactérias, aqui ó, a gente tem uma bactéria, essa cinza Streptococcus. Aqui é outra bactéria, tá? Aqui ainda são bactérias também, as rickettsias aqui ó, no meio. Ainda assim, elas são maiores, né, que a grande maioria dos vírus, tá? Então aqui, ó, do 1 ao 9, nesses desenhos, são exemplos de vírus, tá? A molécula 10, aqui, ó, bem pequenininha, é a hemoglobina, que é uma molécula proteica, uma proteína, que é responsável por carregar carregar o oxigênio no sangue. O pigmento, também ela dá o pigmento vermelhinho para o nosso sangue, é a hemoglobina. Ele colocou aqui só para comparar mesmo, né, o tamanho. Então verifiquem que uma bactéria realmente tem um espaço, embora sendo pequena, ela é ainda maior que o vírus. Só para vocês terem uma noção, essa unidade de medida aqui, ó, micrômetro, tá? Essa unidade, 1 micrômetro, quanto que mede essa bactéria? É como se você pegasse uma régua e dividisse 1 milímetro da régua em 1000 vezes. O que é 1 micrômetro, professora? É como se é uma parte dessas 1000 que você dividiu. 1 milímetro em 1000 vezes, pega uma partinha dessa, é 1 micrômetro. É muito pequeno, né? Só para vocês terem uma noção. Pessoal, mas, aqui ainda antes de passar, essa célula grandona aqui, a azul, é uma célula de levedura, é um fungo, também para a gente comparar. Olha como um fungo é maior que bactéria, é maior que vírus, tá? Essa aqui pode ser, por exemplo, aquela levedura do fermento biológico que a gente usa para fazer pão, tá? Então, essa levedura aqui é realmente um tamanho gigantesco perto de bactéria e vírus. Porém, recentemente, como eu disse para vocês, alguns vírus estão sendo estudados e essa regra de vírus bem menor que bactérias já está sendo posta em xeque, tá? Existem alguns vírus que assumem um tamanho realmente muito grande perto dos outros. Aqui, só para dar um exemplo, a gente tem aqui a bactéria Escherichia coli, essa em amarelo, e olha só, o Pandora vírus e o minivírus, são vírus que recentemente foram descobertos e estão sendo muito estudados, tá? Com características bastante complexas, mais complexas do que se imaginava. Então, só para vocês verem o tamanho, perto de outros vírus, como o vírus do HIV, vírus da influenza, tá? Então, olha só como essa regra já não tem mais sentido falar que todos os vírus são bem menores que bactérias. Tem alguns vírus que são bem maiores, tá? Só uma questão aqui, ó. Essa unidade de medida, nanômetros, tá? É menor ainda que micrômetro. 1 nanômetro é como se você pegasse 1 milímetro e dividisse em 1 milhão, tá? É muito pequeno. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, deixa eu só falar para vocês um tipo de vírus
que infecta a bactéria. Tem tudo a ver porque a gente vai falar de vírus nessa disciplina, a gente vai falar de bactéria e os vírus que atacam e devoram bactérias, literalmente, a gente chama eles de bacteriófagos, tá? Fago, essa palavrinha, essa terminologia fago significa comer. Então, literalmente, são vírus que devoram bactérias, tá? E vai ser importante, pelo menos, para a gente entender lá na hora que a gente for estudar bactérias, alguns processos que acontecem em bactérias, mas também eu trago para vocês aqui, talvez seja curiosidade, uma novidade para vocês, mas não é uma novidade para a ciência. É uma técnica chamada fagoterapia. Pensa comigo, bom, se vírus, bacteriófago, come, devora bactéria, quando eu estiver doente por uma infecção bacteriana, será que se eu tomar esses vírus, eles não podem curar a minha doença, já que eles comem bactérias, né? É literalmente isso a técnica, tá? A técnica chamada fagoterapia consiste em administrar bacteriófagos numa forma medicamentosa e aí esses vírus que comem bactérias vão chegar na infecção, geralmente são bactérias resistentes que estão atacando as pessoas nesse tipo de tratamento e daí os vírus lá dentro vão destruir, olha só, os vírus vão destruir as bactérias e curar aquela doença bacteriana. Claro, pessoal, que isso é tudo muito controlado, é feito em laboratório, né? Essa fórmula de remédio é feita pessoa por pessoa, até mesmo para ver qual tipo de doença, mas é uma técnica que não é nova, já acontece, já tem isso desde 1920, mas perdeu espaço diante da descoberta dos antibióticos. Quando descobriram antibióticos, deixaram essa técnica meio que de lado, só que as bactérias, né, ao longo da evolução, com muito erro na administração de antibióticos, por tomar demais de forma errada, muitas linhagens de bactérias hoje são resistentes a antibióticos. Já nem faz cócega mais antibióticos para algumas bactérias. Então, essa técnica tem sido bastante utilizada com sucesso em casos onde o antibiótico não está dando conta mais de matar aquelas bactérias, em casos de bactérias resistentes. Aqui, ó, um exemplo só, como que vem, né, como que a pessoa ou compra ou administra isso, vem em ampolas, mas realmente isso é muito feito realmente individual, tá? Não vai ser, me dá na farmácia aí um bacteriófago, não vai ser uma coisa dessa maneira. Mas existe essa técnica, não é nova, e eu achei interessante trazer para vocês conhecerem. Então, só para vocês verem essa estrutura do bacteriófago, né? Quem que é esse cara aqui, ó? Ele nada mais segue, não foge àquela regra que eu expliquei anteriormente de uma estrutura viral. Por fora, proteína, por dentro, material genético. Aqui, ó, toda essa estrutura que parece um robô, uma nave espacial, né? Que vocês estão vendo em azul, é proteína, tudo é proteína. Essas bainhas parecem umas perninhas, essas fibras, tudo proteína. E lá dentro tem o material genético, que nesse caso os bacteriófagos têm o material genético de DNA, tá bom? Então, mas a estrutura é meio estranha, mas a básica, né, a composição química básica é a mesma que a gente já conhece. Proteína, material genético, tá? E, pessoal, quando a gente fala em material genético de vírus, eu não vou explicar, como eu falei, não vem ao caso agora a gente saber o que é um DNA ou o que é um RNA, mas a gente aprende que os nossos DNAs, né, a nossa molécula de DNA, ela tem dupla fita. E a nossa molécula de RNA, os RNAs presentes nos animais, eles são de fita simples. Essa regra não existe para os vírus, é só essa curiosidade que eu trago aqui, não precisa memorizar nem nada disso. Mas nos vírus, tanto o RNA quanto o DNA, eles podem ser fita dupla, tanto um quanto o outro, pode ser fita única, fita simples, ainda pode aparecer o RNA todo fragmentado, todo em pedaços, nesse caso aqui é um RNA fita dupla em pedaços, pode aparecer circular. Então, assim, não existe uma regra de como que é essa molécula de DNA
ou RNA nos vírus, não existe regra. Cada tipo de vírus tem uma característica de DNA ou RNA dupla fita, fita simples, circular, isso aqui é de cada um, tá bom? Pessoal, e chegando ao último slide, eu quero colocar para vocês aqui uma questão que às vezes aparece, tá? Essa palavra retrovírus, mesmo não sendo muito ligado a alimentos, essa parte, mas os retrovírus são muito famosos porque o vírus do HIV, né, é retrovírus. E geralmente eu vejo muito em vestibular ou em Enem cair algumas questões sobre isso. Para a gente saber o que é um retrovírus, eu vou explicar uma regrinha na biologia para vocês agora. Vocês vão entender, tá? É só essa parte que falta, a gente já conclui. Olha, na biologia, a gente tem uma regra que a gente chama de dogma central da biologia, que é o seguinte: a molécula do DNA, que é o nosso material genético mais complexo, tá? Imagina que ele é o chefe de uma fábrica e ele só fica dentro do escritório dele. Ele manda, ele desmanda, ele tem as informações ali da fábrica, as informações secretas, toda aquela identidade da fábrica ele guarda. O DNA é assim nas nossas células, ele tem a informação genética todinha lá para ele e é com isso que ele vai fazer o funcionamento todo da célula realmente acontecer. O DNA, então, ele manda essa mensagem, ele só tem informação, mas fica lá parado, tá? Ele fica lá no escritório dele, que no caso nas nossas células, o escritório seria o núcleo. Então, o DNA, ele produz e manda os seus funcionários trabalharem. Ó, tem que fazer isso, eu tenho informação genética, mas é você que vai fazer, você que vai trabalhar para mim. E quem são esses funcionários? São as moléculas chamadas de RNA, tá? Então, o DNA produz e manda nos funcionários, ó, tem que fazer aquilo lá, tem que fazer aquilo lá, porque é o DNA que tem a informação genética. E esses trabalhadores, os RNAs, de fato, trabalham. São eles que vão lá e fazem na fábrica tudo acontecer, os produtos surgirem, tudo funcionar. Essas proteínas que os RNAs fabricam, então, são esses produtos das fábricas. Não adianta ter chefe, não adianta ter funcionário e a fábrica vai viver do quê? Aquele produto final que é levado, é exportado, que faz funcionar realmente a fábrica são as proteínas nas nossas células, tá? Tem proteína para tudo que vocês imaginarem. A gente só funciona, só estamos aqui vivos graças a um monte de proteínas que estão trabalhando para que a gente fique bem e saudável, tá? Então, essa é a regra que a gente chama de dogma central da biologia. O DNA tem informação genética, manda e fabrica os seus funcionários, ele fabrica os seus funcionários e manda e desmanda nos funcionários, e os funcionários fazem tudo acontecer, tá? Produzem proteínas. Esse processo de DNA fazer RNA, a gente chama de transcrição, e esse processo dos RNAs produzirem proteínas, aquela linha de produção da fábrica, a gente chama isso de tradução. Simples assim, não vou ficar cobrando nada disso. Só que aí existe uma família de vírus, que a gente chama de retrovírus, que eles fogem à regra. Eles fogem à regra por quê? Olha aqui uma molécula de retrovírus. Eles não têm DNA, eles têm o RNA, tá? Tem duas moléculas de RNA. Esse aqui é o vírus, um exemplo de um vírus da HIV, né? Uma ilustração do vírus HIV. Então, o que o RNA do vírus, retrovírus, faz? Ele faz o processo ao contrário, tá? O vírus tem um RNA funcionário e produz o DNA, tá? Então, nesse tipo de infecção, o HIV faz um processo que é uma transcrição ao contrário, tá? Para poder começar a infectar as células e daí causar a sua doença. E a gente chama esse processo, como é uma transcrição ao contrário, a gente chama isso de transcrição reversa, tá? Então, essa transcrição reversa só é possível acontecer nos retrovírus, tá? DNA, um RNA produz o DNA e depois o metabolismo continua
graças a uma proteína que esses vírus têm dentro deles, que é essa daqui, ó, tem duas bolinhas em vermelho chamadas de transcriptase reversa. Graças à presença dessas proteínas chamadas transcriptase reversa, que os retrovírus conseguem fazer a regra da biologia toda ao contrário. Eles têm o RNA e produzem um RNA, tá bom? Dentro das células para poder infectar. Isso é um retrovírus. Quem tem essa capacidade de fazer esse processo, transcrição reversa, é classificado como um retrovírus. Beleza, pessoal? Então, eu paro por aqui, o cachorro já tá latindo. Continuamos no vídeo 2, tá bom?